Sextou, meu povo! Vamos falar de quarto dos sonhos. Você que está tendo a alegria de estar descansando agora, após essa sexta-feira de trabalho, tá mais relax, por isso está aqui na live. Vamos falar sobre quartos hoje, que é um ambiente que eu amo de coração. É um ambiente que muitas pessoas decoram de uma forma, porém, há uma maneira mais inteligente de você decorar o seu quarto, certo? Deixa eu colocar aqui o título. Vamos lá. Sextou. Tô gostando muito que essas lives a gente tá conseguindo fazer de forma mais objetiva, tá sendo bem legal. E hoje não vai ser diferente. Também separei 5 tópicos pra gente conversar sobre quarto dos sonhos. O que faz um quarto dos sonhos, afinal? Eu compartilhei um projeto nosso de um quarto, agora mais cedo, antes de entrar aqui na live, né? E uma das coisas que eu escrevi sobre ele até foi como é muito bom você viver, você acordar em um lugar que já transmite muito conforto, muita elegância, muita praticidade, tudo isso, esse conjunto, sabe? Oi, precisa de ajuda? Ah, pronto. Esse conjunto todo de funcionalidade, decoração, que é a beleza, e conforto também é o que faz uma arquitetura funcionar super bem, uma decoração funcionar super bem. Mas eu estava me dando um help aqui pra gente manter o alinhamento aqui da câmera. Beleza? Bom, então vamos lá, né? Então vamos falar sobre esses 5 tópicos, afinal. O primeiro deles é a pintura. Então, já vou trazer aqui um projeto pra gente conversar, que nem a gente tá fazendo em todas as lives. E aí, eu trouxe esse aqui, que é um dos mais importantes que eu vou conversar hoje com você sobre quarto. Por quê? Há muitas pessoas que dizem que o seu quarto não é confortável para dormir, que às vezes pessoas até que têm problemas de insônia, que têm problemas de relaxamento, não conseguem desligar quando deitam na cama, que às vezes ficam ali horas e horas no celular rolando e não conseguem repousar, tem um estado de relaxamento no próprio quarto. E a arquitetura, ela pode se influenciar isso. Eu já estava falando em uma outra época, né? Estava falando nos stories aqui sobre o que a gente chama de psicologia das cores. E essa psicologia das cores, ela tem um efeito muito forte no nosso cérebro. As cores, elas comunicam emoções. E o ser humano, ele é movido a emoções. Isso quem tá falando não sou eu, não tô tirando da minha cabeça. Quem sou eu na fila do pão para tá falando isso, né? Mas assim, eu li bastante sobre hábitos, sobre construção de hábitos, o que faz um hábito que você tem na sua vida, ele ser gerado, ele acontecer para valer. E uma das coisas, e a organização, o sistema de um hábito, ele é acionado por um gatilho, por uma emoção que você sente, algo que aconteceu e isso te gera uma emoção. A partir dessa emoção, o seu cérebro vai gerar uma ação. E um hábito nada mais é do que uma ação automática do teu cérebro. Tu vai estar emitindo essa ação automática sem nem racionalizar sobre isso, a partir de um estímulo que tu recebe do ambiente. E é do ambiente mesmo, tá? Pode ser um ambiente arquitetura, o lugar onde você está, mas pode ser também o ambiente, as pessoas que você convive. Então tudo isso tem a ver com a forma como o nosso cérebro funciona, o cérebro humano. E aí, a psicologia das cores, ela tem muita eficácia na decoração e na arquitetura por causa disso, porque as cores, elas comunicam essas emoções que às vezes elas podem gerar esses gatilhos, que podem te gerar emoções, que podem fazer com que você perpetue uma ação e um hábito. Então, algumas cores, elas comunicam mais agressividade, mais agitação, mais animação. Por isso que você vê, por exemplo, que um energético, ele pode estar ali com a embalagem mais um verde neon, um amarelo. Essa cor, ela traz um estado mais de agitação, certo? Enquanto que cores e marcas assim que a gente conhece do mercado que trazem um estado mais de relaxamento, de tranquilidade, são cores mais amenas, cores mais neutras, cores mais puxando para esse tom de azul aqui, por exemplo. Então, a pintura, ela entra muito forte no quarto por causa disso. Se você tem dificuldade de dormir, se você tem problemas de você relaxar no próprio quarto, observa quais são as cores das suas paredes.
Observa quais são as cores dos elementos da decoração do teu quarto. Talvez você possa trocar essas cores nas paredes por uma pintura que seja em tons mais neutros, em tons mais relaxantes, em tons mais suaves. Esse exemplo aqui é um bom exemplo de uma cor que eu acho bem bacana para trazer esse estado de desligamento, de conforto. Essas cores que têm a ver com as cores da natureza, elas são todas muito boas de forma geral para utilizar em um quarto. Por isso que a gente está tendo uma tendência tão forte de trazer esse contato com a natureza até para outros cômodos da casa, não só para o quarto, né? Porque o ser humano ele precisa disso. Hoje em dia a gente está muito agitado, sempre com o celular, sempre olhando as redes sociais, um estado de ansiedade muito alto. Então, essas cores elas podem ser muito boas para você descansar mais, você desligar na hora que você for usar o seu quarto para você repousar. Esse azul ele é ótimo, é uma cor bem suave, bem delicada, os tons neutros de forma geral. Essas cores da natureza, como eu tinha falado, né? Não só o azul, não só os tons neutros, mas também um verdinho, um tom de madeira um pouco mais suave, como esse que está aqui também. Todas são cores que funcionam muito bem. Então, cogita fazer uma renovação da pintura do seu quarto ou até colocar um papel de parede nesse tipo de tom. Eu te garanto que você vai ver uma diferença muito grande no conforto que você vai ter no seu quarto. Próximo tópico que eu tenho para falar com vocês são cortinas. Olha só, vou trazer aqui essa referência, que é um projeto nosso. Ali na outra referência que a gente estava analisando, também tem um exemplo de cortina que funciona, posso até voltar já já, que é aquela cortina mais persiana. Por que ele colocou essa? A cama, ela tá encostada abaixo da janela, então aquela cortina ali, ela é a ideal para a cama naquela posição. Aqui nesse projeto, a gente colocou a cama de frente para a janela. Então, a gente tem esse painel amadeirado de televisão, a gente tem do lado a esquadria da casa, que é a janela da casa, né, que dá essa abertura bem grande, que traz bastante iluminação natural. E aí, por causa disso, a gente optou por colocar cortinas, que são cortinas de abrir e fechar, que elas deixam passar essa luminosidade. A gente colocou um linho com uma textura, uma cor meio que numa palhinha, sabe? Então, esse tipo de escolha faz com que a luminosidade que vem do lado de fora da luz do sol passe tranquilamente pela janela e o linho, ó, você pode ver, essa escolha desse material, a gente consegue ver que tem uma luminosidade por trás do linho. Ele não impede que o quarto ele fique bem iluminado, porém, ele ao mesmo tempo dá uma privacidade, ele dá um tipo de vedação ali para a janela. Então, as cortinas em um quarto, elas são muito importantes por causa justamente disso. Elas fazem um controle da luminosidade, isso é muito importante para o teu ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano, Bia? É a forma como o nosso relógio biológico, ele entende o horário do dia. Isso é algo que vem dentro de você, o Homo sapiens tem isso. Então, o ciclo circadiano do homem, ele faz com que quando a gente tenha a luz do dia, quando o sol esteja em alto, a gente esteja mais agitado. E quando o sol vai se pondo, o seu ritmo, a sua energia, ela vai baixando normalmente. Por isso que muitos estudos, muitas pesquisas falam que não existe isso da pessoa ela ser mais noturna. Não existe nenhum... Nós somos uma espécie diferente de Homo sapiens. Mas o Homo sapiens mesmo, ele não é mais noturno. Ele é naturalmente mais diurno, porque ele tem o ciclo circadiano configurado para isso. Vem de fábrica, sabe? Então, quando a gente coloca uma cortina que tem uma escolha inteligente no seu quarto, você está permitindo que entre a luz natural, quando ela precisa entrar, e o seu relógio biológico esteja despertando no horário que ele precisa despertar. Isso faz um bem para a saúde tão grande, saúde física, saúde mental, saúde emocional, porque como essa é a nossa configuração de fábrica do corpo humano, está fazendo atividades mais energéticas quando a luz do sol está alta e está fazendo atividades mais relaxantes e repousando quando não há luz do sol, como essa é a nossa configuração de fábrica, no momento que a gente coloca uma cortina, que a gente deixa a luz entrar, a gente está respeitando o ritmo do nosso corpo. Isso aumenta muito a nossa saúde. Esse é o primeiro ponto de por que uma cortina faz toda a diferença em um quarto. O segundo ponto é também pela privacidade, como eu estava falando, né? Quando você coloca as cortinas, você mantém a sua privacidade, você não permite necessariamente que quem está do lado de fora veja o que está acontecendo dentro. Porém,
dependendo do material, você mantém a coisa da luminosidade, que é o primeiro tópico, né? Que é a parte mais importante, por causa de todas essas questões do ciclo circadiano, tá? Os materiais são muito importantes na hora de escolher uma cortina. E os tamanhos também. Então, naquele exemplo que eu mostrei do outro projeto, o tamanho da cortina, ele é menorzinho, porque a cama está encostada. E eu estou respeitando a proporção do tamanho da janela. E é uma cortina de venezianas. Então, quando eu deixo ela aberta, a luz do sol ela entra, tranquilo. Há vários tipos de cortinas de veneziana. Há venezianas metálicas, há venezianas assim, do material que é tipo mais um plástico. Há persianas que a gente chama de persianas romanas, por exemplo, que são de um tecido que quando a gente puxa, ela se dobra em si mesma, assim, nesse mesmo movimento que eu tô fazendo aqui nos dedos, né? E ela se recolhe toda por cima, permitindo que a janela fique toda aberta. E há várias formas de você mandar fazer a sua cortina de persiana romana, pode ser com o material que você quiser. O importante sobre o tamanho das cortinas é você respeitar a proporção da janela. Aqui nesse projeto, como a nossa janela ela é bem comprida, ela pega quase toda a extensão da parede, a gente não quis colocar uma persiana comprida. A gente achou que ia ser mais bonito colocar uma cortina assim de abrir e de fechar, onde o trilho da janela respeitasse a proporção aqui da largura dessa janela, certo? Então, quando a gente fecha ela fecha por completo. As duas frentes dessa cortina estão fechando e vedando a cortina como um todo. Isso é respeitar a proporção. Não tem nenhum espaçozinho de sobra, nem para mais nem para menos. E em relação ao outro tamanho, a gente também está respeitando essa proporção. Quando você for colocar cortinas de tecido assim na sua casa, lembra, é muito feio você colocar a cortina que ela morre ali com a janela. Fica uma sensação de que é uma coisa meio inacabada. A proporção correta para uma cortina desse tipo aqui como essa é você ir realmente até o chão, mesmo que seja uma janela que acabe aqui numa altura um pouquinho menor, entendeu? Que não seja como essa aqui que a gente fez nesse projeto, que vai até o chão. Mesmo que seja uma janela que tenha esse peitoril, né, essa altura que acaba um pouquinho antes, você desce com a cortina de abrir até o chão, vai ficar muito bonito. O comprimento correto dela, que respeita a proporção da parede e dá uma sensação maior de conforto pro teu olhar, é esse comprimento, o comprimento que vai até o chão e ele fica rente aqui no chão, ó. Eu tenho aqui meu chão e aí a cortina, ela tá aqui assim, ó, tá vendo? E aqui ela sobe e pega toda a extensão da parede. Esse é o comprimento correto, tá? Isso tudo é sobre cortinas, para você ver, né, como tem tantos detalhes assim de arquitetura, de decoração que a gente nem faz ideia que são pensados, são calculados, tamanho, material, se vai deixar entrar iluminação, se não vai deixar. Esse é o caso aqui, a gente já falou de pinturas, que tem todas as questões da psicologia das cores por trás, e agora as cortinas, que tem toda essa questão do ciclo circadiano do corpo humano e a relação do nosso corpo com a entrada da luz do sol dentro do quarto, tá? Um outro tópico bem interessante pra gente conversar, vamos lá, são as plantas, vegetação. Vou colocar algumas imagens aqui. Esse é o mesmo quarto, olha que interessante, ele é um outro ângulo. Ele tem um vaso de planta ali na ponta, porque a gente também tem uma outra janela aqui do outro lado nesse projeto, né? É muito legal você procurar espécies diferentes, plantas internas, em que você consiga trazer isso para dentro do seu quarto. Imagina só, se você mudar a pintura do seu quarto, trouxer uma pintura que tem uma psicologia de cores mais própria para o conforto, para o relaxamento, não para agitação, sabe? E aí você ainda colocar plantas, você vai estar aumentando o contato que você tem com a natureza, você vai estar respeitando mais a sua própria biologia, a biologia do seu corpo. Ainda mais se você trocar as cortinas também, que vai ter toda essa questão da luminosidade. Então, eu sempre acho bacana quando a gente traz plantas para dentro do quarto, para dentro da decoração, porque esse contato que a gente precisa, que o homem precisa ter com a vegetação, ele é quase inexistente hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas vivem muito mais confinadas, né? A gente vive sempre dentro de um escritório, sempre dentro de um lugar fechado, com paredes, um teto, um piso. Então, qual é o contato que a gente tem com a natureza, com estar respirando mais vida, assim, que também é algo que faz muito bem para a nossa saúde mental, nossa saúde física. Esse contato, ele precisa ser mais intencional. A gente precisa trazer as plantas e as vegetações para dentro da nossa casa.
certo? Aqui eu coloquei um exemplo de um arranjo que é vivo, né? Esse aqui é um arranjo vivo um pouquinho menor, porque eu vejo que tem muitos clientes que têm uma preocupação, né? De, como é que eu vou trazer planta para dentro do quarto? Será que eu vou conseguir manter ela viva? Será que ela vai dar certo isso? Onde é que eu posso colocar? De que forma? E ali eu coloquei no projeto um vaso que ele é de chão, ele é um pouco maior, tem uma costela de Adão linda, que ela cresce, ela cria vários ramos e ela fica enorme, sabe? Então ela já vira um item decorativo por si só. Só que nesse projeto aqui, o vaso ele é um pouquinho menor, olha que interessante. Então você não precisa necessariamente estar com uma costela de Adão gigante, enorme, cheia de ramos, sabe? Você consegue colocar também um vaso menorzinho que tenha plantas de verdade e que esteja ali próximo da sua cama, próximo da sua cabeceira. Ali o outro que eu mostrei pra vocês... Ai, deixa eu ajeitar aqui minhas pernas. O outro que eu mostrei pra vocês, ele tá no chão mesmo, porque como é um vaso muito grande, a planta ela é maior mesmo, então a gente deixou no chão, ali entre a janela e entre o painel da televisão. E aí ela virou um item decorativo também. Aqui, como a planta é menorzinha, ela pode ir até na mesa de cabeceira, do lado da cama normal. Olha como fica bonito. Eu acho que fica muito bonito assim. Tem várias plantas que elas amam ambientes mais de sombra, ambientes mais internos, que elas na verdade não gostam de ficar no sol. Eu mesma comprei esses dias aqui pra casa um lírio da paz, que é uma flor linda também, que eu acho muito linda. E eu coloquei, tava chovendo muito, né, semana passada, e aí eu coloquei na janela, pra poder, na janela daqui do outro lado, né, que é a janela que pega mais sol. E aí eu coloquei lá justamente pra ele não pegar tanta chuva e não ficar muito alagado, porque eu tinha medo de ele morrer. E aí eu fui olhar no final do dia e ele estava todo borocochô, ele estava murcho, murcho, murcho. A coisa mais triste do mundo. Me senti uma mãe de plantas culpada. Aí eu olhei assim e fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse lírio, gente? Eu botei ele no lugar que tem menos chuva, que pega menos chuva, né? Justamente porque eu não queria que ele morresse. Aí eu fiz o contrário, porque eu sei que ele é uma planta mais de sombra, ele é uma planta mais interna. Então eu coloquei ele no outro dia na janela que pega mais chuva. Eu encarei o meu medo. O lírio já estava morrendo mesmo, né? O que ele podia fazer mais? Só continuar morrendo. E aí eu coloquei ele nessa outra janela. Mesmo que tivesse meio escuro, meio nublado no dia, com chuva, porque, enfim, ele simplesmente ressuscitou. Ele virou outra planta, a planta totalmente bipolar, louca. Ele simplesmente ressuscitou, saiu de uma planta totalmente murcha e triste, depressiva, para uma planta super feliz, viva. E aí você vê exatamente que as plantas, elas são seres vivos também, quando esse tipo de coisa acontece. Elas precisam dos estímulos certos, elas precisam estar nos lugares certos. Depois, quando foi esquentando, foi passando a semana, aí foi esquentando mais o clima, né? Não tá mais chovendo, não tá mais nublado por aqui. Aí ele começou a ficar triste de novo, começou a dar uma entristecida de novo. Aí eu olhei, não, meu filho, não aqui no meu turno. Aí eu coloquei ele dentro de casa, tirei ele da janela, coloquei em um ambiente daqui de casa que é mais fechadinho, que é mais úmido de forma geral. E ele tá outra coisa, ele tá super alegre, criando flor. Então, quando você for trazer uma planta pro seu quarto, por causa desses benefícios pra sua saúde, esses benefícios assim também de conforto que você vai trazer para o seu ambiente, né? Pensa nisso, pensa que esse meu quarto aqui, ele não pega sol, ele realmente é um pouco mais isolado assim do sol, não é tão quente. Então eu vou trazer uma planta que ela seja uma planta que goste mais de sombra, que ela goste de ambientes assim. Coloca ela num vaso bonito, sabe? Gente, só de você fazer isso, de você escolher uma planta adequada para o ambiente e de você escolher colocá-la num vaso bonito, para realmente ela ser um item de decoração, você vai ver que você vai entrar no seu quarto, você vai ter uma outra vibe, vai ser uma coisa totalmente diferente, tá? Aqui nesse exemplo também, tem outra coisa bem interessante sobre psicologia das cores, que eu falei mais cedo, né? E plantas vivas, bem lembrado, colocaram aqui nos comentários, né? Bem lembrado, a planta ela tem que ser viva, não vai colocar plantas de plástico no teu quarto, senão tu vai ficar super triste, não vai saber por quê. A planta de plástico, ela não funciona, abole isso da tua vida se tu quiser ter uma casa no eixo mesmo.
pega a planta viva. A planta viva, às vezes, até é mais barata do que a planta de plástico, que tu compra, sei lá onde, né? Em lojinha de decoração mais barata. Compra a planta viva. A flor viva você compra no mercantil, no supermercado. Esse lírio eu comprei de R$ 12, por exemplo. Um jarrinho desse tamanho aqui. E a flor, ela fica tipo assim, desse tamanho, entendeu? E ela dá uma vida pra casa. É outra coisa. Mas enfim, sobre a psicologia das cores, né? Olha só as cores que a gente tem nesse quarto aqui. Um tonzinho de azul com um tonzinho de rosa, uma base mais neutra, a gente vê que as paredes são mais neutras, a madeira também, ela é um pouquinho mais clara. Quando a gente faz esse jogo assim de cores, mas que causam um relaxamento pra gente, ajudam a gente a descansar, a repousar, é que a gente vê o efeito da psicologia das cores, certo? Evitem cores muito agressivas para vocês repousarem no quarto. Pintar, por exemplo, você vai colocar um quadro enorme no seu quarto que tem muitos tons de aquele vermelho sangue, tem rajadas assim de explosões, ou então isso aí, depois quando você for dormir, você for se retirar para se recolher, você não vai ter tanta certeza porque que não é um ambiente tão fácil de relaxar como esse aqui é, por exemplo. E não precisa se preocupar com estilos, enfim, de decoração. Ah, meu estilo é mais moderno, Bia, não é esse estilo aqui tão fofinho, não. Tudo bem, mas dá pra ter uma decoração moderna que te promova um descanso e um conforto no teu quarto, entendeu? Tudo isso porque são princípios da biologia, da neuroarquitetura, que eu tava falando pra vocês, psicologia das cores, entender o ciclo circadiano do corpo humano, entender a relação da iluminação com a nossa saúde mental, com a forma como o nosso cérebro se comporta, beleza? Bom, vamos para o próximo tópico, que são os objetos decorativos. Aqui é um tópico maravilhoso. Vocês gostam de ver um quarto bonito assim também, tanto quanto eu? De você entrar em um lugar e você olhar assim, nossa, que coisa linda. Então, o teu quarto ele pode ser assim. Aqui eu quero te dar algumas listagens de itens que você pode procurar para você trazer esse estado de espírito, de admiração e beleza para a tua casa, para você ter esse estado de vida com a sua própria vida. Então, olha só. Aqui na mesa lateral da cama, a gente tem os livros de cabeceira, a gente tem um difusor, sabe? Você sabe, quem gosta, né? Que você coloca o óleo essencial e aí você coloca um pouquinho de água e aí ele solta, você liga e ele solta aquele vapor aromatizado, né? Que é ótimo para respiração. Tem muitos difusores que são muito bonitos e já servem como itens de decoração. Essa é uma dica muito legal. Porque você vai conseguir regular mais o seu sono, você vai ter um relaxamento maior. E o difusor ele ainda serve como um item de decoração. A gente tinha um que eu era super apaixonada, eu nem sei o que aconteceu, né, Matheus, com esse... Ah, quebrou. Descobrindo agora que quebrou. Bom, além do difusor, a gente tem aqui a luminária aqui na lateral. E aí, luminárias para lateral de cama, tem uma infinidade de possibilidades que você pode trabalhar. Eu vou te falar algumas, tá? Você pode colocar um abajur mesmo, uma luminária de mesa que a gente chama, né? Pode ser abajur em si, que são aqueles que são mais famosos, assim, por esse nome, né? Que tem aquela cúpula, que eles têm uma base também. Mas você pode colocar outro tipo de luminária de mesa também, que ela também pode dar uma iluminada na mesa de cabeceira. Isso é uma iluminação de apoio para ti quando você for dormir, para que você não precisa necessariamente desligar todas as luzes de uma vez quando for dormir. Isso é muito mais difícil de você conseguir relaxar do que se você for desligando aos poucos por um espaço de tempo maior até a hora que você for dormir, entendeu? Então, quero dormir 10 horas, Bia, vamos supor. Então, se você ficar trabalhando na tela de um computador, ficar no celular até 10 horas da noite e todas as luzes da sua casa mais claras, mais frias também. E aí você, pronto, deu 10 horas, vou dormir. Deita na cama, apaga tudo, deita na cama, olha assim, cara, por que eu não tô conseguindo desligar? A cabeça tá a mil. E é por causa disso. Porque o nosso corpo, por causa do ciclo circadiano que eu falei pra vocês, ele precisa desse desligamento gradual. Por quê, Bia? Porque os nossos ancestrais, quando estavam ali nas cavernas, eles
tinham esse desligamento gradual, eles não tinham iluminação elétrica, que eles só apertavam o interruptor e puf, a luz apagava. Eles tinham a iluminação da luz do sol apenas, que ia se desligando gradualmente quando chegava um certo horário do dia. Então, a partir de um certo horário do dia, o sol ele ia se desligando gradualmente até que ficava tudo escuro. A gente tem isso no nosso DNA, é a nossa configuração de fábrica, como eu estava falando para vocês. Então, o que a gente faz para a gente conseguir ter um repouso melhor na hora de dormir? A gente não ficar tão agitado na nossa cama. A gente vai simulando, com a iluminação artificial da nossa casa, o comportamento do sol. A partir de certo horário, a gente vai deixando luzes de apoio e vai desligando gradualmente elas, vai diminuindo a iluminação da casa, a ponto que quando der 10 horas, você já está deitado há meia hora, 20 minutos, só com a sua luminária de apoio na sua mesa ligada. Todas as outras luzes já estão desligadas, você já está ali meio sonolento. Por quê? Você simulou o comportamento da luz do sol nas luzes artificiais da tua casa, entendeu? Então, o abajur ele funciona muito bem para isso, a luminária de mesa também funciona muito bem para isso. As arandelas também, eu adoro colocar arandelas nos projetos, porque eu acho tão prático, eu acho que fica tão lindo também, sabe, do lado da cama, e fica super prático para você conseguir desligar sem você precisar levantar da cama, sem precisar procurar aqui alcançar o botão do interruptor do abajur ou da luminária de mesa, porque o interruptor já pode ficar ao teu acesso mais rápido na arandela, né? Você já pode colocar na parede, pertinho de ti. Então, são opções de iluminação lateral, tá bom? Iluminação mais quente é a melhor também para você conseguir ir desligando, ir repousando, tá? Bom, eu acabei emendando no tópico iluminação, que era o último tópico, eu tava falando do tópico de objetos decorativos. Mas enfim, é porque as arandelas, essa iluminação de mesa lateral, né? Ela, em quartos, ela pode sim ser um objeto decorativo, né? Foi por isso que eu acabei emendando um assunto no outro. Mas assim, além dessa parte das luminárias, de como está a tua iluminação de forma geral, outros objetos decorativos que você pode experimentar no seu quarto são as plantas, como eu já tinha falado no outro tópico. E olha aqui o exemplo desse projeto. O vaso aqui, ele não é necessariamente de plantas vivas, digamos, né? São plantas mais secas, que são plantas verdadeiras também, não é que nem você tacar uma planta de plástico no teu quarto, sabe? Mas elas são mais fáceis de cuidar, para quem sempre tem a desculpa de que não sabe cuidar de planta. Gente, não tem segredo para você cuidar de uma planta que é mais seca, que são essas plantas, essas flores mais desidratadas, né? E até tem alguns tipos de folhas de plantas que você consegue só colocar num vaso com água e fazer ali uma manutenção, sabe? De que uma semaninha ela vai estar ali viva, talvez ela morra um pouco depois, aí você troca, bota outra flor, compra outra no mercantil, não tem problema. A vida, ela é assim, sabe? Ela vai se reciclando. A gente compra um arranjo de flor para decorar a mesa da sala de jantar e esse arranjo ele vai morrer, porque ele está vivo. Ele vai trazer alegria e vida enquanto ele estiver ali e depois quando ele morrer, a gente vai trocar ele, vai comprar um outro. E é assim que a vida acontece. A gente precisa sempre fazer uma manutenção da nossa casa, ter esse cuidado de estar sempre mantendo tudo muito alinhado, né? As flores, elas são uma ótima forma de você decorar o quarto também. E, por fim, os quadros, né? Eu acho que quadros pro quarto, eles precisam ter um olhar bem afetuoso, sabe? Precisam ter um olhar de muito carinho. Como eu já estava dando um exemplo de antes, né? Se você coloca... Ah, pronto. É porque eu apertei, apareceu aviso de que o meu celular ia descarregar. Mas não vai, não. Como eu estava falando, os quadros, né? Se você coloca... me confirmem se vocês estão me ouvindo, tá? Se deu certo, porque eu apertei aqui um botão de bateria fraca, eu não sei se ainda vai dar pra me ouvir. Bom, de forma geral, eu acho que os quadros em quartos, eles precisam ter um olhar muito afetuoso, de muito carinho. Justamente para combinar com tudo isso que eu tô falando de psicologia das cores, de ciclo circadiano, de eles lutarem mais a favor do que contra o que você quer atingir no seu quarto, que é o conforto e o relaxamento, né? Então, o exemplo que eu dei antes do que não fazer com quadros em um quarto, ele é muito bacana. Se você traz um quadro que ele é muito
tem cores muito vivas, muito violentas, sendo que o quarto você quer que seja de relaxamento, você vai ter um efeito oposto, entendeu? Esses aqui, ó, essa composição aqui, eu acho muito linda. Que é essa composição de você pegar vários quadros do mesmo tamanho, você deixar todos eles alinhadinhos, padronizados, sabe? Eu acho que cria um efeito de ordem muito agradável pro olho. Cria um efeito de padronização, de organização, de beleza. E pra alguém que quer um quarto que seja mais nesse mood relaxante e de descompressão, esse efeito ele é muito show, ele ajuda muito também. Vou trazer aqui uma outra referência de quadros que eu também acho muito, muito linda. Olha só que coisa mais linda. São quadros até um pouco parecidos na moldura desse anterior, né? Porém, eles estão em um tamanho diferente, um tamanho um pouquinho menor e em uma disposição diferente. Porque o anterior estava mais na vertical e a gente fez duas linhas, né? E aqui não, aqui ele está numa disposição mais horizontal. E aí tem só uma linha com várias palavras de valores que são importantes para a pessoa desse quarto, bordadas. Então, paz, gratidão, sucesso, esperança. Esse tipo de olhar mais carinhoso, ele é muito legal para um quarto. Você tem aquela carinha de aconchego, sabe? Tem aquela carinha de tipo assim, alguém pensou com carinho nisso aqui. Isso aqui é um lugar planejado em cada detalhe. E esse tipo de recompensa para o nosso cérebro, ela é muito boa, ela é muito satisfatória, ela é muito gostosa, ela te ajuda a relaxar de verdade no seu quarto. Beleza, gente? Bom, esse foi o nosso sextou. Essas foram as 5 dicas que eu tinha para trazer para vocês sobre quartos dos sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado muito de conversar comigo sobre isso. Falamos de pintura, de cortinas, plantas, objetos decorativos e iluminação. Amanhã nós vamos falar de escritório, né? É isso mesmo, Matheus? É, né? Amanhã nós vamos conversar sobre um escritório que é produtivo de verdade. A arquitetura, ela tem tudo a ver com você ter mais produtividade em home office ou não. Um escritório produtivo de verdade, ele precisa ter a organização de layout certa, ele precisa ter a iluminação certa. E amanhã eu vou te dizer que layout é esse, que iluminação é essa, que elementos eles favorecem mais a produtividade em um espaço de home office. A gente vai conversar sobre isso tudo bem direitinho amanhã. Eu espero que vocês estejam aqui também e aproveitem o conteúdo, tá bom? Boa sexta-feira a todos, bom final de semana. Amanhã estaremos aqui novamente. Até mais.